82 na Espanha. Década de 80. Pelé nunca teve medo de começar de novo, nem de começar do zero. O agora técnico permanente da seleção brasileira elegeu a dedo cada peça para montar uma equipe que em pouco mais de um ano era elogiada em todo o mundo. Bastou colocar aquele time em campo nas eliminatórias da Copa do Mundo de 82. A bola vem na direção de Sócrates, cabeçada, gol do Brasil, mas não valeu. Ou valeu? Seria o gol do Reinaldo, né? Foi abraçado, valeu sim. Eu vi o Romualdo de uma forma esquisita. Reinaldo, gol. A prova de fogo veio na Espanha. Desde a estreia contra a então União Soviética, olhos de todos os cantos do planeta viram o que aconteceu e não acreditaram. Ganhou bem do primeiro, do segundo, o tirador! Serginho da grande área, no desvio, o Paulo Isidoro. Vai para a jogada individual, preferiu o Falcão, tem liberdade. Éder, olha o tiro! Uma seleção que jogava por música. Brasil! Leandro Cerezo também para Leandro. É só caprichar, atenção, o Zico vai bater! Brasil! Nós tínhamos 4 grandes jogadores, todos em meio campo. E eu tive que encontrar um lugar para os 4 jogarem juntos, porque não podia deixar um jogador desse de fora, Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico. Nós tínhamos que colocar e procurar colocar todos esses jogadores dentro do campo. E conseguimos fazer com que os 4 jogassem juntos sem que usássemos um ponta fixo. Foi uma safra muito boa que nós tivemos na oportunidade. Mas que não levou o título. A derrota nas quartas de final para a Itália foi um golpe muito duro. Muito triste e até um pouco desiludido da maneira como nós perdemos, como uma equipe muito boa, porque se você é inferior ao adversário, você vai aceitar a derrota. Então, mas quando nós tínhamos uma seleção muito boa e que teríamos condições de chegar a uma final e até ganhar a Copa do Mundo pelos elementos que nós tínhamos e a seleção, o que vinha apresentando, naturalmente isso dá um desespero na gente. Aquela noite, por exemplo, que eu saí do Sarriá, eu fui para o meu quarto, eu entrei no quarto e não saí, fiquei sozinho dentro do meu quarto o tempo todo. Então é realmente um momento desesperador para quem dirige, tem o amor à profissão, ao futebol e tal. Então aquilo é duro para aguentar. As críticas chegaram logo e também foram duras por causa do futebol ofensivo do treinador. Todos gostam de ver o futebol bonito, futebol bem jogado, tecnicamente bem jogado dentro de campo, a habilidade do jogador, todos nós gostamos. E eu quantas vezes, como jogador mesmo, fui a campo para ver o Santos jogar, porque era uma delícia ver o Santos jogar, o futebol que eles apresentavam. E eu mesmo sendo jogador, eu ia a campo para via aquele jogo no Maracanã, contra o Milan. Depois de dirigir o Al-Ahly da Arábia Saudita, Pelé voltou ao Brasil. A última esperança nas eliminatórias para a Copa de 86, relutou muito, em vão. O técnico preferido do Brasil assumiu o comando e garantiu a seleção na Copa do México. Outra decepção. Desta vez, a derrota para a França nos pênaltis, também nas quartas de final. Analisando depois, friamente, vendo os jogos, eu diria que eu fiz o que pude acertar. Os críticos diziam, errou nisso, errou naquilo. Um chegou a dizer, por que não deixava o Serginho jogar como ele joga? O Serginho não foi convocado e não jogou na seleção pelos pontapés que ele deu nos adversários, ou no bandeirinho, ou no juiz. Ele foi pelo futebol que ele praticava e pelos gols que ele fazia. Então é por isso que ele foi. Então lá, ele não estava lá para dar pontapé em bandeirinha, não estava para dar pontapé em jogador, nem nada, para jogar futebol e fazer gol, como ele foi artilheiro aqui do Campeonato Paulista. Então é isso que fazia. Então não tinha o que inventar, falava por que não deixou o Serginho fazer o que ele fazia aqui. Ele não estava lá para isso. E nessas voltas que o futebol dá, um técnico com currículo de vencedor passou a combater a fama de perfil. A imprensa, lamentavelmente, no meio de vocês tem os bons e os maus. E os maus fizeram isso.
porque quem conhece a minha vida profissional sabe muito bem quantas vezes fui campeão, quantas vezes eu decidi títulos a favor como jogador e depois passei a técnico e muitas vezes decidimos títulos, mas eles se fazem desentendidos e passa sempre uma imagem para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, que eu sempre perco. 2 anos se passaram. Pelé estava de volta para dar mais um título mineiro ao Atlético. Por mais que ameaçasse abandonar a carreira, teimava em não desistir enquanto não conquistasse um título paulista. Em 1990, assumiu o São Paulo em frangalhos. O time se arrastava no Paulista e no Brasileiro seguia de mal a pior. Mas o mestre fez do centro de treinamento casa, desse gramado, escritório. Passava os dias aqui tentando responder a uma pergunta: o que fazer para tirar a equipe da crise? E como reclamava. A gramada ele exigia mesmo. Queria molhado, queria grama verde, bem cortado. Nós cortava, ele media para ver quantos minutos a bola corria, né? Ele media? Media, mandava medir, chutava a bola, ver quantos metros a bola correu. Se a grama tivesse com 3 centímetros, mandava cortar com 2. Era assim que ele queria, né? O senhor lembra de algum episódio especial, assim, dele? Ele falar, desse dia eu não vou esquecer. Nós briguemos nós dois. Já brigou? Já, porque por causa de campo, né? Problema do campo, né? Aí ele viajou e o Odaí, né? Usou muito o campo e ficou ruim, né? Quando ele chegou, nossa senhora, foi um desespero, tivemos que lavar toda a grama. Lavar? Lavemos, pegamos mangueira, lavemos tudo, que sujou muito de lama, né? Tivemos que lavar. O jogador ia treinar, estava muito dura a área, tinha que molhar, né? Para poder o Rogério e o Zete usar, né? Era difícil trabalhar com o velho, né? A fase não era boa. Mesmo assim, levou a equipe ao vice-campeonato paulista, perdendo a decisão para o Corinthians. Não basta somente botar um jogador correndo, lutando, brigando, se ele não tiver as qualidades necessárias para o futebol, que eu considero e digo para os jogadores que é o beabá: saber dominar, saber passar, saber chutar, saber cabecear. Isso é o beabá do futebol. Quem não souber fazer isso não pode nem entrar no campo de futebol. Me deu uma dura uma vez que eu fiquei pequenininho, rapaz. Ele chegou e falou: pô, não é possível, você não sabe passar, você não sabe cabecear, você só corre. Não é possível que você vai jogar no time assim. Eu falei, não, eu vou treinar, eu vou melhorar, pode ter certeza que o senhor vai ainda falar pra mim que eu sou o melhor passador desse time. E isso realmente aconteceu. A faixa de campeão foi ele que me deu. Ele tinha um detalhe muito legal, ele ficava treinando, tinha uns lixos pendurados no campo e ele ficava chutando a bola. E ele sozinho, ele começava a encaixar as bolas, então ele ficava falando, aí encostava um jogador, encostava outro, encostava algum membro da comissão técnica e começava a brincar com ele. E ele sempre ganhava, né? Então era a satisfação dele, assim, bom, estava sempre contente porque estava sempre ganhando, né? Até que acabou tornando isso um treino, né? Acabava o treino e fazia o complemento que o Pelé, quem acertava a cesta. Depois da tempestade, a bonança. Vieram as maiores conquistas no comando do tricolor. Em 6 anos, 11 títulos conquistados. Entre eles, 2 paulistas, 1 brasileiro, 2 Libertadores da América e, como se não bastasse, 2 mundiais interclubes. O estigma de pé frio ficou para trás. Veio à tona, para desespero dos dirigentes, um Pelé que não se conformava com as más arbitragens. Exigir deles e dar retaguarda aos árbitros. Eu sempre fui defensor dos árbitros, porque desde o momento que eu não quero violência, que eu luto contra a violência, que eu luto contra a catimba, a deslealdade, o atraso de jogo, eu estou ajudando o árbitro, pô. Se eu estou fazendo isso, eu estou ajudando o árbitro. Porque se não tiver catimba, não tiver violência, o jogo fica mais fácil para ele apontar. Ele enfrentou mais de uma vez o Tribunal da Federação Paulista de Futebol. Eu sei se cometi algum erro ou se não cometi. E se eu cometer um erro, eu sou capaz de vir aqui pedir desculpas com quem eu cometi esse erro. Mas eu não fiz absolutamente nada. Nunca chamei ninguém de ladrão, não tenho uma entrevista, não falei em microfone, não chamo de ninguém de desonesto, nada disso. Se amanhã eu tiver que parar com a profissão, eu paro também, porque eu já fiz muito pelo futebol e outros que façam, porque a minha carreira está chegando ao fim.
Simples e direto, Pelé nunca deixou de defender a moralidade no futebol. E aqueles que trabalham sem receber é porque gostam do futebol, ou deveriam gostar do futebol. Por isso é que eu combato. Eu acho que não tem lugar para paraquedista no futebol. Um homem durão, de alma sensível à música de Ataúfo Alves. Todos vão recordar quando começarem a cantar, lembram exatamente da letra, e é uma música muito cantada em serestas também. E saudades da professorinha que me ensinou o beabá, onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Meu primeiro amor, onde andará? Suas convicções, sua maneira de dirigir uma equipe deixaram muitas lições. Um carinhoso abraço, um abraço amigo e muito obrigado também que eu aprendi com você no futebol, a dirigir todas as atenções àquilo que a gente faz. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela família que você tem e obrigado por tudo aquilo que você fez pelo futebol do Brasil, no futebol brasileiro e no futebol mundial, que você é reconhecido no mundo inteiro. Um beijo muito grande a você. E o mestre Pelé, defensor do futebol arte, vai ficar para sempre na memória como um eterno fio de esperança. Mas voltou a saudade, é pra ficar. Aí eu encaro. Parabéns, Pelé, pelos 74 anos muito bem vividos. Grandes momentos do esporte volta na próxima sexta-feira, 8 da noite. Saudade engole a gente, menina.